muitas vezes a gente olha dentro da empresa decisões sendo tomadas, né, baseados na... Tem até uma fórmula que a gente aprende na sistêmica, que eu fiz uma adaptação, tá? Me conta. Eu pedi pro Fernando, vou falar para ele que eu fiz a adaptação. Que na sistêmica a gente tem a fórmula da realidade, certo? Que é a realidade, o fato, vezes a interpretação. Isso. Então, na minha consultoria sistêmica organizacional, eu criei a fórmula do resultado. Opa! Porque o R... Já passa aqui pra gente. O R é o resultado. O resultado é o fato vezes a interpretação que você dá para ele. O resultado da sua vida é isso. Maravilhoso. Se você pensar profundamente sobre isso, tudo que você é hoje é fruto das suas escolhas, né? Você faz suas escolhas, as escolhas fazem você. Sim. Aí o que acontece? Qual é o resultado que você tem hoje? É a interpretação dos fatos que aconteceram que fez você tomar suas escolhas. Exatamente. E esse resultado na sua vida pessoal, aí quando você transfere isso para a vida organizacional, resultado é uma palavra maravilhosa e todo mundo gosta. Né? Existe até o famoso demonstrativo do resultado do exercício, DRE. Poxa, falar em resultado é coisa interessante. Né? É uma linguagem fácil, mas a pergunta aí, o resultado depende da interpretação que você dá para os fatos. E dessa interpretação geram as escolhas que você faz, que pode caminhar para o mal ou para o bem. Sim. Para o seu bem ou para o seu mal. Depende de você. E essas interpretações estão ligadas ao quê? As dinâmicas que você traz à sua vida. Com certeza. Por isso que é impossível dissociar isso, né? Exato. A sua vida pessoal de levar para a vida profissional. Isso é tão importante porque até o que leva a gente a tomar as decisões de que emprego, que trabalho que a gente quer fazer, também está ligado às experiências que a gente teve no passado, aos modelos que a gente teve dos nossos pais, da nossa família, o que foi imposto, o que foi desqualificado, o que foi valorizado, tudo isso vai levar você a escolher. E nem sempre é uma escolha que é sua, né? Muitas vezes faz para agradar o pai e a mãe, a família, ao sistema da família, e nem sabe disso conscientemente. Isso. E aí acaba trazendo um monte de frustração, porque não é você na sua essência. Mas você tem que fazer, fica uma obrigação, fica algo pesado dentro da empresa também. E para aquele ser humano, vai impactar em todas as 5 funções dele. Não tenha dúvida. A gente fala assim, a função profissional, né? Ela, em média, ela ocupa 1/3 da vida do dia de uma pessoa, da vida diária de uma pessoa. Exato. Né? Então, ela tem um componente importante, porque o trabalho traz o quê? Traz autonomia. Né? Traz autonomia que faz você ser você mesmo, querer fazer as suas próprias escolhas. Traz autonomia, traz o dinheiro. E aí, quando você está trazendo sobre a escolha do trabalho, eu lembro de um bate-papo que eu fiz com um jovem, eu adoro trabalhar com jovem, assim, porque até a missão que eu trago no meu coração vem de uma dinâmica que eu vi muito do meu pai. Ele falava assim, se eu tivesse a sua idade com a minha cabeça, com a minha experiência. E eu ficava refletindo sobre aquilo. Aí eu falei assim, puxa vida, de fato isso é impossível, né? Eu não posso voltar ao tempo. Mas por que eu não pego essa experiência e passo para outras pessoas? Porque quando tinha 25 anos, se alguém me falasse algumas dicas, ou me passasse essas informações, ou olha para esse lado da sua vida, o quanto de vida eu economizaria, o quanto de estresse eu economizaria. Então virou uma missão para falar com as pessoas, né, principalmente esses jovens, na escolha e como fazer, não dizendo o caminho, mas falando uma referência. Porque também a gente quer ser o quê? Né? Você quer mostrar um caminho, uma opção, uma referência. Usa ou não usa. Então hoje você vê muitas jovens entrando, ou pessoas, não só jovens, mas que já estão no mercado, que a profissão escolhida não foi aquela que ele quis. A profissão escolhida foi um projeto dos pais. Ou a profissão escolhida foi a profissão que dá mais dinheiro. Exatamente. E aí o que ou que está na moda. Né? O que está na moda? Aí você pergunta, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia de troca. Você dá aquilo que você sabe fazer muito bem e o mundo lá fora, o universo, te volta com um dinheiro. Exato. É isso. É uma consequência do que você entrega para a vida. E aí você vê vários profissionais aí, e aí, poxa, entra no universo, né, que está conversando até com o Fernando agora recentemente, ele trouxe alguns dados que me assustou frente ao uso, né, de psicotrópicos, esses remédios Ritalina, da vida aí, né, que virou uma febre, né? Sim.
E eu lembro na minha vida que eu vivi um contato com as pessoas que usavam, porque não estavam dando conta mais, né? Da sua estrutura, daquilo que eles estavam passando, enfim. Aí você olha na origem, essas pessoas estão felizes? Elas escolheram a profissão que de fato queriam, escolheram a profissão que o pai ou a mãe quis, ou a profissão que dava mais dinheiro, ou a profissão, sei lá, qual foi o mecanismo da escolha. Isso me remete a uma palestra que eu fiz, aí eu falo outra coisa, quando há 12 anos atrás, me marcou muito. Eu fiz uma palestra para jovens carentes, Que legal. numa sala de aula do sétimo, na minha época era a 8ª série, né? Não sei hoje, acho que deve ser o 9º período. Legal. Então a turma eram alunos carentes e foi uma prima minha que trabalhava nessa escola, pediu, né, para eu fazer uma palestra. E eu orei e pedi a Deus para me dar um discernimento daquilo que eu levaria de mensagem, que são sementes que você planta. As palavras são sementes que você planta. E a palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Com certeza. Isso já diz em Provérbios, né? Você fala assim, é uma palavra boa, você muda a vida de uma pessoa. E o contrário também é verdade. Exatamente isso né? que eu ia falar. Aí por isso você tem que tomar cuidado com quem você anda. Porque pessoas negativas, olhe lá. Opa, né? com certeza. E nessa palestra eu falei sobre escolhas. Eu mostrei uma foto minha pequena, porque eu venho, de fato, uma origem muito humilde, né? E aonde eu cheguei como profissional. Eu falei, o que faz essa pessoa sair daqui e chegar ali? Viajar ao mundo, conhecer vários países, né? O que faz isso? E não só a questão material, mas ser uma pessoa que é feliz, né? Que é casado, que tem filhos, né? Que ama a esposa. O que faz isso? São as escolhas que você faz. Essas escolhas bem feitas no início, plantadas sementinhas, fazem a diferença lá na frente. Então, escolha. Aí eu brinquei que eu tinha um menino, chamava Eliseu, eu falei para ele, eu falei de Deus, né? Porque eu eu tenho certeza comigo, o componente espiritual, ele é fundamental na vida do ser humano. Sim. Ele não consegue, nós somos 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Né? E a gente tem que cuidar das 3 igualmente. Aí perguntou, o que é? Eu falei para ele, o que é Deus? Né? Onde está Deus? Aí eu apaguei o D e apaguei o S. Eu falei assim, Deus está aí. Dentro de você. Dentro de você. Deus está dentro de você. Agora, como você tem essa capacidade divina dentro de você, vamos usá-la da melhor forma possível? Sim. Aí vem as escolhas, né? Se afasta disso, se afasta daquilo. Cuidado com as drogas, né? Cuidado com o sexo precoce. Cuidado com... E foi falando, né? E fez muito sentido. E eu recebi depois as cartas. E eu me emociono, porque... Ai, meu Deus, talvez até arrepia só de imaginar. Talvez o maior... Olha, que eu já tive, assim, vários eventos na vida, mas eu guardo essas cartinhas, né? Putz, que legal. Comigo hoje, sabe naquele cantinho, naquela gaveta, você guarda as coisas do coração? Sim. Eu guardo a carta daqueles meninos. Meninos e meninas, né? Que eles agradecendo, dizendo assim, nunca ninguém falou de Deus para mim. Que legal. Olha, nunca ninguém mostrou que é possível crescer. Tomar suas próprias decisões. Tomar as decisões, eu não sabia que eu poderia seguir. Nunca, e sabe esse nunca? E a carta, até com ponto de exclamação, né, eu guardo como um troféu para mim. Cara, que legal, Luiz. Nossa, não tem preço, Não né? tem preço, não tem preço. E esse é o propósito. Isso assim, que é um propósito que eu tenho. E voltando ao tema que você trouxe, se a gente consegue olhar para a criança do jeito que ela é e plantar essas sementes, dela se olhar, dela se ter a sua identidade ativada, né? Lá na frente ela vai fazer boas escolhas. Exato. Né? E não as escolhas que o mundo está falando para ela fazer. Né? E isso hoje... é muito importante, né? A gente começar a olhar desde a infância, porque não é agora. Quando você traz uma valorização de como a criança é, dos talentos que ela tem, isso vai trazendo, sabe assim, essa vontade dentro dela de realmente valorizar e realizar aquilo que é dela. Olha, você falou uma coisa tão séria, tão sábia agora. Você escuta sempre aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Você não vai ser, você já é. Porque você já tem o seu talento. Cabe ao pai, cabe a quem está próximo, a mãe, né, a família, mostrar que o indivíduo ele tem seus talentos. Cada um é diferente do outro. Sim. E você ressaltar e fazer com que esses talentos, não é comparar com o outro, mas falar que com esses talentos, na vida, ele vai ter sucesso. Porque ele vai ser feliz, ele vai trabalhar aquilo que ele gosta, aquilo que ele faz bem. As pessoas, e aí entra de novo na dinâmica das famílias, né? Só que para isso os pais têm que estar presentes.
Os pais não têm que dar presentes, né? Eles têm que estar presentes. E um fato também é olhar para o filho, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Os pais não olham para os filhos. Tem uma tela, geralmente uma tela, algo assim, que impede esse olhar e ver as qualidades, os talentos que as crianças trazem e valorizar isso, né? Então, essa dinâmica de não olhar para as crianças vai gerar o quê? Um fracasso. Porque elas nunca vão se sentir inteiras, nunca vão se sentir completas com quem elas são. E aí entra aquela frase do... Como é que é o nome? Do Tony Robbins. Sucesso sem felicidade é fracasso. Exato. E você falou a questão do olhar, né? A criança... Eu estava brincando com meu filho nessa semana e eu sempre falo para ele, nossa, Theo, você é forte, nossa, você é inteligente, você é esforçado, você se esforça, você estuda, né? Aí um dia eu perguntei para ele, né? Filho, como é que você se sente? Eu falei assim, não, papai, quando o senhor fala isso, eu me sinto que eu sou isso mesmo. Aí você fala assim, peraí, tá vendo qual que é a importância de um pai e de uma mãe olhar para o filho, valorizar o que ele tem de bom, né? Ver os talentos que ele tem. Exatamente. Né? E esses talentos vão florescer lá na frente. Né? Aí Com entra certeza. a questão da autoestima, né? Somente de mãe, né? Que a mãe tem que olhar muito para o filho, né? Para que lá na frente ela tenha segurança. Mas independente das, né? Pai e mãe, né? Das funções que tem, o filho tem que ser visto. Sim. E não através de uma tela, né? Então hoje é quase deprimente você ver quantas pessoas hoje, né, acham normal. Né? É normal. Um dia eu estava conversando com um amigo, e ele falando assim, não, porque ele teve filhos, tá, mas eu vou pro restaurante, bebezinho, eu já dou celular lá, né, para ele. Mas já foi provado pela ciência que tela antes dos 2 anos, né, prejudica. Tá provado cientificamente. Por que faz isso? Ele perguntou para mim, mas como que eu vou almoçar e vou jantar com a minha esposa? Eu falei assim, bonitão. Como é que, antes do celular existir, como é que eles faziam? Como é que você fazia? Um come primeiro, outro segura e vai. Exato. Porque a natureza é muito sábia. Aí não que é acontece? à toa que vem para 2 cuidar. É isso. Vem para 2 cuidar, porque você vai ter... É o momento do quê? Do esforço. Porque vai chegar uma fase, né, que isso vai passar. Aí o que vai acontecer? Eles não vão querer mais estar. E é normal, graças a Deus. Esse é o sentido da vida. Sim. Aí só que geralmente o que está acontecendo com muitos casais é nessa fase, aí bate aquele arrependimento, né? Aí eu tento segurar. Aí eu boto uma galinha de ouro, diz o seguinte, não, teu quarto está aqui. Não, passa nessa faculdade que é mais próxima aqui. Nossa, mas eu passei em psicologia em São Paulo. Não, mas tem psicologia na USP, tem aqui na Unip. Tá, então melhor. Não, porque aí você fica no seu carro. Não, aí você vai da tua... E todas essas artimanhas, né, para o filho ficar. Né? E aí começa a ter, porque no fundo, a natureza sabe, o ser humano sabe que quando ele cresce, ele tem que sair. É só olhar a natureza. Nenhuma semente que cai debaixo de uma árvore, fica debaixo do tronco, na sombra, ela cresce. Ela precisa ser o quê? Levada para longe. Em Gênesis já diz, Deus já disse, o homem encontrará sua mulher e casará, ou fará com ela uma única, deixará pai e mãe, perdão. O homem deixará pai e mãe e com sua esposa, né, constituirá uma só carne, que é um filho. O ela deixará é porque você tem que caminhar para frente. Os seus pais, as funções ficam lá atrás. E o que acontece muito hoje, que a gente está vendo, é quando chega na fase que é para o filho, tenta segurar. Faz um motel 5 estrelas dentro da casa, né? Faz. Aí faz a faculdade mais perto. Não, faz a faculdade mais pertinho aqui. Não, fica na cidade. Exato. No São Paulo é perigoso, né? Aquelas mensagens bem subliminares. Tudo né? é perigoso, pra quê? Todo mundo é perigoso. Gente, eu não estou falando que o mundo não é perigoso. Sim. Estou falando que a gente tem que ensinar o filho a lidar com o mundo perigoso. Exato. Porque se você coloca medo nele, como é que ele vai? Exato. Não, o mundo lá fora é perigoso. Não, ali é perigoso. Cuidado que é perigoso. E aí, quem precisa de quem, Luiz? Exatamente. Será que é o filho que precisa de toda essa proteção? Ou será que são os pais que estão com vazio emocional aí, estão querendo que fique perto, né? Exatamente. E quando vai pesquisar... Ó, Luísa, você com certeza, com o teu papel, que você tem ajudado muitas pessoas a olhar para isso, né? Que as pessoas entram na cegueira sistêmica e não enxergam isso, né? Não enxergam. Então, é um papel muito nobre. Porque as pessoas, eu converso e vejo, para nós que
estamos dentro desse universo da sistêmica e observamos isso, a gente consegue identificar, mas as pessoas, e mesmo essas pessoas que estão presas nesses emaranhamentos familiares, né, elas trazem uma dor muito grande e precisa ser tratada. Ela precisa ter um olhar externo. Então, por isso que o teu papel é extremamente importante nisso. Eu acredito que você deve trazer várias histórias aí que você vê no seu consultório muitas, de situações como essa. Muitas. E até histórias que eu vivenciei também, né? Então, através de tudo isso, você cria essa capacidade de também poder ajudar as outras pessoas. Porque eu também senti muito isso na pele, essa questão de trabalho, de não estar feliz, de trabalhar só pelo dinheiro e assim por diante. Quando eu fui entender o que significava tudo isso para mim, da onde que veio, nossa, foi uma total virada de chave. Libertação. Libertação. E aí, o que que é? O dinheiro é uma consequência. Não é a finalidade. Não é o propósito em si, ele é uma consequência do seu propósito. Exatamente. E fica leve. As pessoas confundem que o meu propósito é ganhar dinheiro. Não. Você tem que ter um propósito. O dinheiro é consequência do seu propósito, não o seu propósito em si.